Olá, minha gente, boa noite, forte abraço a todos. Estamos chegando e abrindo pela TV Sul mais uma edição do nosso TV Sul Esportes, nesta segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Está aí faltando apenas 2 dias para o término do ano de 2019. É claro que venha o 2020. TV Sul Esportes, nesta noite de segunda-feira, penúltimo dia do ano de 2019, nós temos o prazer em recebê-lo, um convidado guaxupeano, está residindo em São Paulo. Conosco, aí o Dr. Bruno Nascimento de Souza, torcedor do São Paulo. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, João Augusto. Tá aí, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, né, a gente quer falar aqui que o Bruno, aqui eu diria que tem um orgulho aí muito grande, né? O Bruno, ele é meu filho, né? E tem outra coisa, ele sendo, meu filho é um moço de referência nos seus desejos, nas suas atitudes profissionais e também familiares. O Bruno está de férias, então eu convidei para que ele diríamos assim, viesse participar conosco essa noite. Já iniciando com aí o Dr. Bruno, como eu disse no início, ele é São Paulino. Bruno, conte aos nossos telespectadores onde tomou o gosto, é claro, de ser torcedor do São Paulo, de ser São Paulino. Conte para nós. João, na minha infância nós acostumamos com a juventude em que o São Paulo era campeão de todos os torneios que havia. Então, em 93 e 92 fomos campeões da Libertadores com o professor Tele Santana e, consequentemente, também bicampeões do mundo. Nessa época, é muito provável que aqui em Guaxupé, como em todo o território brasileiro, tenha crescido e muito a torcida do São Paulo, e comigo não foi diferente. Tá aí, o Dr. Bruno sabe, tem as qualidades, sabe todos os macetes, toda uma história, diríamos assim, do São Paulo Futebol Clube. Para vocês verem, o tanto que esse moço também, além de ter a profissão dele, ele é um desportista nato, um desportista que conhece do ramo, conhece um pouco da matéria que se refere ao esporte, principalmente ao futebol. Conte para nós também, Bruno, você está residindo em São Paulo, próximo dos centros de treinamentos, do CTs do São Paulo, do Palmeiras, Pacaembu, por aí? Isso mesmo. Eu atualmente resido na Barra Funda, nas proximidades do centro de treinamento tanto do São Paulo quanto do Palmeiras e também próximo ao estádio Allianz Parque, em que o Palmeiras manda os seus jogos em São Paulo. Além disso, também fico próximo ao estádio do Pacaembu, que até então o Corinthians mandava os seus jogos no estádio e atualmente vem sendo bem utilizado pela equipe do Santos. O Bruno, campo do Palmeiras, o Allianz Parque, hoje de arena, né? Arena Allianz Parque. Hoje, quando acontecem jogos da equipe do Palmeiras, é aquele movimento, diríamos assim, aquela flutuação de gente ali no estado do Palmeiras. Isso, em todos os jogos do Palmeiras, proximidades, principalmente a Rua Palestra da Itália e nas proximidades do estádio, é praticamente intransitável para veículos automotores, restando apenas os torcedores do Palmeiras que vão continuamente a todos os jogos da agremiação alviverde. Não só do Palmeiras, como também do São Paulo, né? E do próprio Pacaembu. Geralmente o veículo que transporta os torcedores ou diríamos assim, ônibus ou metrô. Isso. No estádio do Palmeiras, ele fica próximo à estação Palmeiras Barra Funda do metrô e o melhor meio de transporte para chegar ao estádio é o metrô. O Bruno vai contar também aí para a gente, né? Aos nossos telespectadores, ele esteve aí fazendo a trabalho em Barcelona, na Espanha. Ele esteve aí encostado no estádio Camp Nou, todos sabem, é o estádio do Barcelona. Conte para nós um pouco da história, Bruno. Há 2 anos fui a Barcelona, estive a trabalho e muito próximo tanto do estádio Camp Nou, como também ao Estádio Olímpico de Barcelona, em que a Olimpíada de 92 foi lá disputada.
o que posso relatar, e com as pessoas que convivo, os espanhóis, é que Barcelona aproveitou muito o ciclo olímpico e economicamente e tanto socialmente a cidade ela foi transformada com a Olimpíada de 92. Tá aí, o Bruno esteve próximo aí do Camp Nou, campo do Barcelona. E o Bruno ficou hospedado na região ali, em hotéis, né? Na rede hoteleira ali de Barcelona, onde as equipes que iam, os adversários do Barcelona, iam jogar com o Barcelona. Então o Bruno ficou hospedado em um desses hotéis, é isso? Isso, confere. É na mesma região em que os adversários do Barcelona, quando jogam no Camp Nou, eles se hospedam. Falando em Barcelona, Bruno, você que esteve lá alguns dias, né? Como que é? Você entendeu, como torcedor do Barcelona, torcedor do Real Madrid, como que é, digamos assim, essa situação entre rival? Percebe alguma coisa, alguma diferença? Os barcelonistas, né, o pessoal que mora na Catalunha, eles são tão fanáticos quanto nós somos aqui no Brasil. Então, tenho amigos que são torcedores do Barcelona e a rivalidade com o Real Madrid é similar quanto a um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo, aqui no Brasil, e não é nada de diferente, sendo um povo tão fanático quanto nós temos aqui no Brasil também. Você acha que eles se equiparam aos torcedores brasileiros ou é muito mais fanático ainda? Eles se equiparam aos torcedores brasileiros, tanto em relação à rivalidade entre um e o outro, quanto também a gostar dos atletas que compõem as suas respectivas equipes. Tá aí, Bruno aí dando um pitaco da sua ida até Barcelona, na Espanha. Vamos agora voltar aí ao esporte, ao futebol brasileiro. Bruno, a gente entende que já muitos clubes já estão fazendo isso, né? Outros já estão pleiteando essa situação, planejando, fazendo um projeto. Clubes, empresas, é o caminho para, diríamos assim, arrancarem as equipes do buraco financeiro, senão vai indo, vai à falência, os clubes estão quebrados, já diríamos assim. Agora, diríamos assim, o clube, empresa, você entende que é o caminho para a salvação do esporte, do futebol? Atualmente, nós vemos crescendo a questão do clube empresa com algumas equipes já arrumando esse caminho, como é o caso do Botafogo, e também o Cruzeiro vem sendo abordado nessa situação. O clube empresa, ele pode ser o caminho desde que a gestão seja efetivamente profissionalizada. Caso contrário, a gente só vai mudar de uma associação para uma empresa SA ou limitada sem nenhum outro aspecto. O que nós temos fundamentalmente no esporte brasileiro e principalmente no ramo do futebol são equipes com dívidas gigantescas e com administrações que não tiveram o zelo financeiro necessário. Então, o que demanda fundamentalmente é uma mudança das administrações de cada equipe. Você foi muito claro, muito positivo nessa conclusão. Você citou muito bem o exemplo, a equipe do Cruzeiro. Um grupo de gestores, né, que estão à frente do Cruzeiro agora, empresários, que tiveram uma reunião com o Conselho do Cruzeiro, né, teve a renúncia da diretoria, que antes ela coordenada pelo seu presidente, o Wagner de Pirissá. Eles fizeram uma lambança, fizeram um desbronco na equipe do Cruzeiro, não só financeiramente, como corrupção. Isso aí transferiu-se, envolveu para dentro de campo. O Cruzeiro foi rebaixado para o Brasileiro da Série B. Agora, veja bem, Bruno, uma folha salarial mensal do Cruzeiro era em torno de próximo de 15 milhões por mês. A televisão em torno de próximo de 90 milhões. Agora, na Série B, eles querem reduzir o máximo do teto salarial e vai ser muito reduzido também o chamado dinheiro financeiro da televisão, ou seja, em torno de 15 mil, e os próprios gestores que estão à frente agora, eles já foram taxativos, eles foram muito efetivos, que
O teto salarial do Cruzeiro hoje é em torno de R$150 mil. E claro, pensando em fazer esse trabalho, esse projeto Cruzeiro, diríamos assim, empresa. João Augusto, é bem como eu mencionei no comentário anterior, que tudo depende da administração financeira e do zelo que todos os administradores terão com a equipe. Uma equipe de segunda divisão que tem uma folha salarial superior a R$15 milhões, ela é incondizente com o padrão da Série B. Então, nesse caso, não resta outra opção ao Cruzeiro que não seja estabelecer um teto para cada atleta receber e que seja compatível e que principalmente, pague em dia os atletas. Porque não adianta ter salários astronômicos, mas que tenham folhas salariais de 4 ou 5 meses vencidas e que os jogadores não recebam os respectivos salários. Bruno, veja bem, o futebol brasileiro em relação ao futebol europeu, você entende, acho que ele está longe em tudo, dentro e fora de campo, para chegar próximo, perto do futebol europeu? Entendo que há muita distância ainda entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, começando por gestões mais profissionais em que podemos ver na Europa do que encontramos no Brasil. Vamos pegar bem claro um exemplo da final do Campeonato Mundial entre Liverpool e Flamengo. O Flamengo esse ano tem uma receita prevista de R$900 milhões e, em contrapartida, o Liverpool tem uma receita prevista para esse ano de R$2 bilhões e 800 milhões. O futebol, assim como qualquer empresa, ele é feito com dinheiro. Nós partimos de uma situação em que o Liverpool começa com R$2 bilhões a mais para pagar atleta e fazer investimentos. Então, financeiramente, é um abismo gigantesco entre uma equipe brasileira e uma equipe europeia. A partir dessa situação, é necessário também ter centros de treinamentos mais preparados e condizentes como o que há na Inglaterra, na Espanha e em outros países, para que, a partir desse momento, as nossas equipes tenham condições de enfrentar adversários europeus. Tá aí, você foi muito claro também nessa afirmação. O futebol brasileiro, as equipes, muitos clubes brasileiros, problema de corrupção, problema de má administração, né, levando as equipes à falência, a quebrar, diríamos assim. Então você foi muito claro, futebol europeu já parte da sua administração, entendeu? Que ela é muito bem trabalhada, ela é bem feita, ela é séria, ela é honesta, ela não é desonesta, como muitos clubes, muitos diretores, muitas diretorias dos clubes brasileiros, né, se preocupam só com o seu bem-estar, deixa aí o clube, torcedores, a ver navios, de braços atados, de braços cruzados, enfim. Então você foi muito claro, o futebol europeu, ele dá, hoje, diríamos assim, dá uma nota de 10-0 no futebol brasileiro. É claro, precisa uma administração perfeita, gente honesta, gente séria para administrar o futebol brasileiro em alguns clubes, principalmente, como nós demos exemplo, a equipe do Cruzeiro, que foi rebaixado para a Série B. Bem, vamos ao nosso intervalo, já já nós voltamos com mais esporte com você, com a presença aí do Dr. Bruno com a gente. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Venha para o Natal de Luz de Guaxupé e conheça o maior Natal de Minas Gerais. Árvores gigantes, presépios, parquinho, túnel iluminado, fábrica de brinquedos, Papai Noel e muito mais. Natal de Luz. Realização Prefeitura de Guaxupé.
O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, muay thai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club, único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Não esqueça o guarda-chuva em casa hoje. A previsão do tempo é de chuva forte. Em dias de tempestade, muita coisa pode mudar. A paisagem, as roupas, as estatísticas e até mesmo a rotina da maioria das pessoas. No entanto, o que para muitos é um dia atípico, para César e Odomar, eletricistas da CEMIG, é mais um dia de trabalho intenso e de muita dedicação. Alô, CEMIG? É que acabou de cair um galho de árvore aqui na rede elétrica e eu tô sem energia. Faça chuva ou faça sol, a CEMIG trabalha para que você tenha energia elétrica sempre o mais rápido possível. Por isso, se alguma adversidade acontecer, não se preocupe. Fale com a CEMIG onde você estiver. CEMIG. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. If you feel like letting go. When you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries. And everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes, so hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte, com a presença marcante hoje aqui do Bruno Nascimento de Souza. Bruno, violências que estão acontecendo com frequência, não só no Brasil, como no mundo todo. Você entende que isso afasta, diríamos assim, um pouco os torcedores do estádio, perde o brilho das competições? Eu entendo que afasta os torcedores do estádio, principalmente aqueles que têm intenção de ir com suas famílias para ver os espetáculos esportivos. Isso, sem dúvida nenhuma, é afetado, pois essa questão do conjunto de violência e também como atos de racismo, e nesse ponto de racismo, principalmente na Europa, marca pejorativamente o espetáculo. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda vê muita briga de torcida organizada, tanto nos estádios como ao redor dos campos, e que afasta sensivelmente os torcedores. Você disse muito bem, torcidas organizadas dos clubes. Essa situação que nós falamos no bloco anterior do Cruzeiro,
o Cruzeiro bancava 2 torcidas organizadas do Cruzeiro, investia, colocava dinheiro em cima dos vândalos, dos torcedores, né? Aparece lá aqueles rebeldes, aqueles chamados animais, eles já vão no estádio para arrumar confusão, para arrumar brigas, eles já são preparados para isso. E muitos clubes têm que parar com essa mania, com esse modelo de ficar injetando dinheiro financeiramente nas torcidas organizadas. Hoje, para com isso. Quer ir no campo? Vai. Quer ir no estádio? Vai. Eles já vão lá com essa intenção de arrumar confusão. É tudo programado, mas muitos clubes bancam aí, enchem as torcidas organizadas nos estádios, tirando aí o dinheiro do clube. Bruno, técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Diríamos assim, Jorge Jesus, está vindo agora aí um técnico português para o Santos Futebol Clube, Sampaoli. Está revolucionando o futebol brasileiro? O jeito o modelo, o perfil do futebol brasileiro? Eu entendo que os técnicos estrangeiros trazem novas metodologias e é uma oportunidade para que os técnicos brasileiros possam transformar o que até então via sendo praticado metodologicamente no Brasil. É indiscutível que nesse ano de 2019, tanto o Jesus no Flamengo quanto o Sampaoli no Santos modificaram o que até então vinha sendo praticado com os técnicos brasileiros. Eu acho que é uma transformação, não é uma reinvenção, pois há técnicos brasileiros excelentes, mas é uma boa oportunidade para que o esporte brasileiro e principalmente o futebol ele possa ser transformado para melhor. Agora o Santos está trazendo aí o português Gesualdo Ferreira, né? A gente não conhece o trabalho dele, mas ele já foi por onde ele passou, já dirigiu 2 equipes, as principais equipes de Portugal, que é a equipe do Porto, do Benfica e do Sport, que já dirigiu, melhor dizendo, essas 3 equipes. Já trabalhou no futebol europeu, está vindo com toda a garra, com toda a gana, assumir aí o Santos, mesmo o Santos, diríamos assim, em situação financeiramente, o Santos hoje está mais baixo, diríamos assim, do que o Flamengo, do que Palmeiras, do que Grêmio, mas ele está vindo, esse técnico, o Gesualdo, para somar e para fazer o Santos dar sequência no futebol do Sampaoli, a forma, o perfil, o modelo, padrão que ele implantou na equipe do Santos Futebol Clube. Bruno, seleção brasileira, sob o comando do Tite, né, presidente da CBF, o senhor Rogério Caboclo, ele foi taxativo em uma reunião que teve, né, e ele diz que 2020, a seleção brasileira será cobrado, a pressão vai ser maior, já começa agora em março, diríamos assim, já começam os jogos eliminatórios, já em preparação para a Copa do Mundo de 2022 do Catar. Agora o Tite, você entende que é o homem certo, está no caminho, precisa mudar muito jeito, diríamos dele assim, trabalhar? O Tite, ele nos últimos anos, indiscutivelmente, foi o nome de todos os brasileiros para dirigir a seleção. Entretanto, no ano de 2019, já teve o seu trabalho muito discutido em relação principalmente aos resultados que a seleção teve. O que entendo é que o Tite vem com a metodologia antiga ainda de futebol, com os 3 zagueiros atrás e com 2 volantes, principalmente um extremamente marcador. Ele precisa, assim como no questionamento anterior, estar aberto às mudanças que os técnicos estrangeiros implantaram no ano de 2019. Pois, caso contrário, é muito provável que em 2020 nós, brasileiros, iremos sofrer bastante com a seleção, principalmente nas eliminatórias. Na verdade, nesses últimos anos, né, nós já estamos aí, os torcedores, você disse, está sofrendo muito, né? Está muito envergonhado do futebol brasileiro e também, principalmente, da seleção brasileira. Tá aí, eu acredito que, como disse o presidente da CBF, o senhor Rogério Caboclo, algumas coisas, cobranças, exigências, pressão
para cima do futebol brasileiro, principalmente quando fala-se em seleção brasileira, as coisas mudarão muito. Por quê, Bruno? Eu entendo que o futebol brasileiro perdeu a credibilidade, porque antigamente todo mundo temiam, ficava assim ansioso quando nós vamos jogar com o futebol, vamos jogar com a seleção brasileira. Hoje não, hoje encara com igualdade. Nós vamos jogar com a seleção, não tem problema, é igual a gente mesmo. Então perdeu aquele respeito. Tudo por essa situação de futebol retranqueiro, más convocações, é o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje. João Augusto, nesse ponto não há como fazer uma omelete sem ovos e não há como fazer um bom time sem treinamento. O que nós verificamos nos últimos tempos da nossa seleção é que nos jogos eliminatórios, 2, 3 dias anteriores aos jogos, reúne todo o plantel da seleção e nós já sabemos qual vai ser o resultado, onde um time que não tem conjunto. E também isso a gente viu na Copa de 2018, em que 20 dias anteriores à Copa, a seleção se reuniu. E além disso, hoje o futebol é extremamente globalizado. Aqui no Brasil nós encontramos a possibilidade de visualizar campeonatos do mundo inteiro. É muito diferente as épocas em que nós nos encontramos atualmente. O que eu penso é que, se tiver resultado, é muito provável que ele continue. Agora, se tiver 2 ou 3 derrotas, nós já sabemos como é no Brasil. Provavelmente será demitido o Tite e colocado outro em seu lugar. Tá aí. Logo no início do ano, nos primeiros meses, acontece aí a preparação dos jogos, né, como nós falamos, da seleção brasileira eliminatória, já visando a Copa do Mundo de 2022. Bruno, o mercado da bola é agitado, como sempre, né? Geralmente isso é normal nos finais de ano e no início do ano seguinte, não só aqui no Brasil, como também na Europa toda. Você pode ver que o clube italiano do Fiorentina está na mira do zagueiro argentino Kahneman, do Grêmio. Kahneman está fazendo um belo trabalho na equipe gaúcha do Grêmio, né? E já tem a equipe da Itália, Fiorentina, tentando levá-lo para a Itália. O mercado da bola, nesse final de ano, ele é aquecido para as equipes brasileiras, principalmente em razão de ofertas das equipes europeias. E nessa parte, não tem como as equipes brasileiras competirem com uma moeda extremamente valorizada, onde a cada €1 europeu nós temos R$5. E como foi mencionado no primeiro bloco, em que nós temos equipes com situações financeiras e econômicas com muitas dificuldades, é praticamente inviável você manter no plantel atletas que foram valorizados e com boas ofertas, pois ao final do dia as equipes brasileiras precisam dessas vendas de jogadores para fechar o balanço e, consequentemente, poder também fazer novas contratações para a temporada de 2020. Veja bem, Bruno, o Cruzeiro, todos sabem, né, essa tirista que está o Cruzeiro, nessa draga, nessa nhaca de Série B, enfim, muitos jogadores, medalhões que ganham uma fortuna de dinheiro, serão negociados. É o caso do Dedé. O Dedé sempre foi o chamado xodó do Vasco da Gama. O Vasco tem interesse, de repente, em levá-lo, o Dedé, para a próxima temporada. Agora, o Vasco também é um time endividado. Será que, como que vai fazer para manter um salário do Dedé? O Dedé hoje ganha, eu diria que próximo de R$600 mil no Cruzeiro. Agora, como que o Vasco vai conseguir pagar o salário de um jogador de R$600 mil, sendo que a equipe está lutando para a sobrevivência financeiramente? João, é necessário que os administradores do Vasco realizem uma engenharia financeira para verificar a possibilidade de conseguir pagar os salários do Dedé. Eu, particularmente, entendo que poucas equipes brasileiras teriam condições de honrar com um atleta como o Dedé, que já tem
uma idade avançada e principalmente que não vai ter um retorno financeiro para uma possível venda para o mercado europeu. Então ele é um jogador que pode ser até ídolo da torcida do Vasco, mas que efetivamente não vai